sou a Fran e hoje a gente vai falar sobre O Colecionador. Bom, eu recebi esse livrinho aqui em parceria com a Darkside e esse livro tem muito tempo que ele não é lançado aqui no Brasil. Já tem mais de 55 anos desde a sua primeira edição e a Darkside resolveu relançar esse grande clássico aqui, que já inspirou vários outros livros sobre sequestro e vários outros filmes. Recentemente eu vi um filme que chama O Quarto de Jack, que eu acho que também foi inspirado nesse aqui, porque ele usou a mesma forma que o cara desse livro usou pra se aproximar da sua vítima. Foi falando que tinha um cachorrinho que estava machucado e pediu a ajuda da garota. E dessa forma ele conseguiu sequestrar a menina. Só que esse sequestrador aqui desse livro é meio diferente de todas as histórias de sequestros de cativeiro. Nesse livro aqui, ele sequestrou a garota somente para ter o amor dela. E ele achou que mantendo ela em cativeiro, mantendo ela lá na casa com ele, a garota ia se apaixonar por ele, que é uma coisa que, né, acho que ninguém em sã consciência ia se apaixonar. Fora a doença que tem, que a vítima se apaixona pelo seu sequestrador, mas é que não vai acontecer aqui nesse livro. Então eu vou contar um pouquinho da história aqui para vocês se ambientar e ver como flui essa história. Bom, então a gente vai conhecer o Frederick, que ele é meio antissocial, ele não tem muitos amigos, ele vive com a tia dele e com a sobrinha, mas não demonstra muito amor pelas duas. Ele tem uma grande paixão que é colecionar borboletas. Então ele captura, cria e põe nos quadrinhos todas as borboletas. Ah, tem um filme também que foi a adaptação desse livro, que se você tiver a oportunidade de ver, eu vou deixar o link aqui embaixo onde que eu achei pra ver. Porque eu acho que a história de um complementa o outro. Eu acho melhor você ver o filme primeiro e depois se aprofundar um pouquinho mais no livro. E aí no filme dá pra gente ver toda a coleção de borboletas dele e tal. Ele tem muitas borboletas. Ele já até ganhou prêmios por causa de... Frederick tem um trabalho público e em frente ao trabalho dele tem uma garota que se chama Miranda e ele nutre uma espécie de amor platônico pela Miranda. Ele começa a stalkear ela, ele sabe tudo sobre a vida dela, mesmo sem a Miranda conhecer, sequer saber da existência dele. Então a sorte do Frederick vai mudar quando ele ganha um dinheiro na bolada. Aí quando ele ganha esse dinheiro, ele se vê milionário, rico, aí ele se muda para um hotel granfino lá, fica com a tia dele, com a prima dele. Ele dá uma grana pra tia dele, e aí a tia dele vai visitar uns parentes distantes, então ele se vê sozinho e ele pode fazer o que ele quiser, porque não tem a tia dele pra ficar vendo tudo que ele tá fazendo. Então ele compra uma casa mais ou menos afastada, uma casa bem antiga, e essa casa tem uma espécie de porão, que tem uma passagem secreta que leva para outro porão, e que é perfeito para o plano dele. Então ele começa a bolar um plano de poder sequestrar a Miranda, porque ele acha que a Miranda, que ele não se vê merecedor do amor da Miranda. Ele acha que por ele ser pobre, mesmo ele tendo ganhado esse dinheiro, ele ainda se acha inferior à Miranda. E ele acha que o único meio de a Miranda notar ele ou se apaixonar por ele é convivendo com ele. E vai ter que conviver à força. Então ele consegue sequestrar a Miranda, leva ela pro porão, e aí na primeira parte do livro a gente vai ver os pensamentos e o porquê do Frederick fazer tudo isso. O autor faz até a gente criar uma empatia por esse sequestrador, faz a gente ver os motivos dele e até às vezes concordar com algumas coisas, mas a escrita faz você ter esse sentimento. Depois a gente vai para a segunda parte do livro, onde a gente vai conhecer o diário da Miranda. Então a Miranda vai, em forma de diário, vai contar tudo que ela tá sentindo e tudo o que ela pensa sobre seu sequestrador. A gente vai conhecer também um pouquinho do passado da Miranda. E a Miranda, às vezes, ela é meio snob e tal, mas ela é uma mulher bem empoderada. E os pensamentos dela que a gente vai ver nesse livro... Eu gostei bastante da Miranda, eu acho que ela é bem forte, é um personagem feminino bem forte. E nessa parte também a gente vai conhecer um pouquinho sobre os artistas, sobre pintores e tudo mais, porque a Miranda, ela é estudante de arte, então ela é uma pessoa que tem muita cultura. Então a gente vai ver o oposto dos dois, o Frederick que não conhece nada de livros, nada de arte, e a Miranda que já conhece tudo e às vezes faz algumas piadinhas com ele que ele não entende, porque ele não conhece algum personagem ou não conhece alguma coisa que ela tá falando. E depois a gente vai para a terceira parte do livro, onde a gente volta para o Frederick e a gente tem um desfecho da história. E o finalzinho eu achei incrível, porque eu gosto desse tipo de final assim, e só você lendo pra saber como que é o final. Bom, então esse aqui é um pouquinho das impressões que eu achei desse livro. Eu achei ele incrível. O fato da gente entrar na cabeça do personagem, desse psicopata,
e ver como ele se sente, que ele só vê o lado dele, ele não tem empatia, não tem amor. Eu acho bem interessante a gente conhecer esse lado mais sombrio das pessoas. E conhecer também um personagem feminino que é bem legal, que tem muita atitude. E também a gente vai aprender um pouquinho mais sobre alguns livros, alguns pintores, alguns artistas, que no final do livro a gente tem algumas curiosidades, a gente vai conhecer todos os personagens, todos os livros que ela citou durante o livro. Mesmo sendo um livro muito perturbador, que é isso que eu posso dizer desse livro, que a gente tem uma mescla de sentimentos enquanto você está lendo esse livro aqui, que você não sabe se você gosta do personagem ou se você nutre um ódio por ele. Mas enfim, eu recomendo a leitura desse clássico. Se você já leu, me diz aqui embaixo o que você achou, quais sentimentos que você teve ao ler esse livro. Ou então, se você ficou curioso para ler esse livrinho aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo para você comprar esse livrinho pela Amazon. Se você comprar por esse link, vai ajudar muito o canal a crescer. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado e até a próxima!